Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar me dirigindo aos irmãos, a não só aos membros da Igreja Presbiteriana de Itapevi, mas todos aqueles nossos irmãos e amigos que nos seguem no Facebook. Infelizmente, devido ao distanciamento, a essa pandemia, nós estamos afastados, mas temporariamente, e cremos em Deus que em breve vamos retornar aos nossos cultos ah, presenciais. Mas é claro que o povo de Deus, a igreja, ela está espalhada na face da terra, a igreja somos nós, e como igreja de Cristo, nós temos a responsabilidade de mantermos a nossa vida de comunhão, de devoção ao Senhor. E nesta manhã, no nosso que seria o nosso culto devocional às 9 horas, eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu queria deixar com os irmãos uma meditação das Escrituras para que nós possamos, assim nós possamos alimentar, edificar a nossa vida cristã e assim continuarmos servindo ao Senhor com alegria em nossos corações. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, meus irmãos, eu gostaria de orar, gostaria de pedir ao Senhor a sua intercessão, a iluminação do seu Espírito, para que nós possamos então compreender a sua palavra, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por este momento e rogar a Ele que continue conosco, continue nos edificando. Ó Deus Santo, nesta manhã, quero te agradecer, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Te agradecer, ó Deus, porque mesmo não estando no templo, o Senhor nos dá o privilégio de falarmos contigo e de podermos abrir a tua palavra. Usa, Senhor, essa reflexão nesta manhã para nos edificar, para nos fortalecer. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto carecemos a cada dia da Tua misericórdia, Pai. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, perdoe-nos, ó Deus, se por muitas das vezes nós não vivemos de uma forma que agrada ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã se encontra no Salmo 13. Salmo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo de Davi é um salmo de lamentação. Uma das características do salmo de lamentação é justamente o elemento de queixa, e o elemento de súplica. Davi, nós não sabemos em que contexto esse salmo ele foi escrito, em que situação, o que estava acontecendo. Há algumas possibilidades, mas de uma forma acertada nós não temos certeza.
de qual do contexto. Este salmo ele nos traz algo muito precioso para a nossa situação atual. Porque, meus irmãos, certamente eu fico pensando, nós como cristãos certamente temos nos perguntado, será que essa situação, essa crise, esse afastamento vai durar para sempre? Quando vai acabar isso? Nós temos um inimigo comum. Esse nosso inimigo comum ele é o novo coronavírus, a Covid-19. E esse inimigo que tem assolado, tem ceifado tantas vidas, tem nos feito sofrer, tem causado nas pessoas angústia, sofrimento. E aí, diante dessa situação toda, esse salmo ele se torna pertinente, porque Davi também estava num momento de sofrimento, Davi também estava num momento de angústia. E é justamente a atitude de Davi nesse momento de angústia que nos traz algumas lições preciosas na nossa vida cristã. Eu, olhando para esse salmo, a primeira lição que eu vejo diante do sofrimento, o que fazer diante do sofrimento, é que Davi ele dirige-se a Deus com sinceridade. Davi ora de uma forma sincera, ele se expressa de uma forma sincera diante do Senhor. Qual era o contexto da vida dele? Davi estava sofrendo, ele estava com dúvidas, certamente, tanto é que 4 vezes a expressão até quando vai aparecer nesse texto. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai ocultar de mim o rosto? A ideia de ocultar o rosto, até quando o Senhor não estará olhando para mim? Depois ele continua dizendo, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, Davi, ele sabe que Davi, neste momento de angústia, ele tem dúvidas e ele coloca de uma forma sincera diante do Senhor. A percepção de Davi era que Deus havia se esquecido dele, a percepção de Davi é de que Deus havia se afastado dele. Isso, esse era o sentimento de Davi. E ele não esconde, é verdade. Aliás, ele não consegue, jamais, como nós não conseguimos esconder do Senhor nossos sentimentos, mas Davi, ele expressa de uma forma dependente. Certamente Davi sabe que Deus conhece todas as coisas, mas ele expressa audivelmente ao Senhor as suas inquietações, o seu sofrimento. Ele clama a Deus por socorro. Então a primeira atitude que eu vejo nesse texto é justamente essa atitude de sinceridade. Davi se expressa sinceramente diante do Senhor. Às vezes nós estamos num momento de angústia, de inquietações, até mesmo de dúvidas, mas nós colocamos diante do Senhor isso, Senhor, até quando vai durar essa situação? Então Davi nos ensina a orarmos com sinceridade, a expressar de fato o que está o nosso coração diante de Deus. Então essa é a primeira lição que o Salmo 13 nos ensina. Nos expressar os nossos sentimentos diante do Senhor. A segunda lição que eu vejo nesse texto é que Davi ele tem uma súplica, um pedido por entendimento a Deus. Então veja o que ele vai dizer aqui no Salmo, no verso de número 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então olha o que Davi vai dizer. Davi diz, Senhor, atenta para mim, responde-me. Responde o quê? Responde as perguntas que Davi estava fazendo. Qual que era a pergunta de Davi? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, até quando o Senhor vai se ocultar de mim, o Senhor vai ocultar de mim o rosto? Senhor, até quando eu vou estar relutando? Até quando essa angústia vai durar dentro do meu coração? Então Davi, ele questiona, ele pergunta a Deus. E a súplica dele é, Senhor, atenta para mim, me responde. Mas o que eu acho também mais interessante nesse verso 3 é o final do verso 3, quando ele vai dizer, ilumina meus olhos. E o pedido, a ideia
de iluminação dos olhos aqui é: Senhor, abra o meu entendimento, faça com que eu enxergue corretamente as coisas. Irmãos, nós precisamos, em tempos de sofrimento, nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos suplicar a Deus para que Ele nos abra o entendimento, para que nós enxerguemos essa tribulação, essa crise, dentro de uma perspectiva bíblica. E não apenas dentro de uma visão secularista. Veja, tantas notícias nós recebemos pelo WhatsApp, Facebook, tem fake news, tem tantas coisas que nós recebemos diariamente, informações que não sabemos se é verídica ou não. Veja, e diante dessa situação, o que nós precisamos é, a exemplo do salmista, suplicar a Deus por entendimento. Abra, Senhor, os meus olhos, me faça compreender a tua vontade. E é isso que nós precisamos neste momento de crise. Nós precisamos fazer uma leitura correta dos fatos, uma leitura correta da tribulação, uma leitura correta daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E isso só podemos fazer essa leitura de forma correta se nós suplicarmos a Deus por iluminação, por entendimento, para que Ele nos ajude a compreender no sofrimento a sua vontade. E é isso que Davi estava fazendo, irmãos. Davi estava pedindo: atenta para mim, me responde, me ilumina, para que eu não durma o sono da morte. E a ideia de dormir o sono da morte aqui: Senhor, me ilumina para que eu não venha desistir, para que eu não venha desanimar. E se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, a tribulação, ela pode se a gente não fizer uma leitura correta da tribulação, nós seremos levados ao desânimo. Uma das coisas que pode nos levar ao desânimo, por exemplo, é o distanciamento. É o não estar juntos. É o não estarmos na assembleia solene, na reunião do povo de Deus no templo. Por isso que a disciplina diária ela é necessária na nossa vida cristã, porque nesse momento de distanciamento você pode relaxar a sua vida de oração, a sua vida de leitura das Escrituras. Você pode se acostumar ao conforto, ao dia a dia, e a cada dia então relaxar na sua vida cristã, na sua vida devocional. Para que isso não aconteça, nós precisamos tomar cuidado e pedir a Deus. Davi diz: Senhor, abre meus olhos para que eu não durma o sono da morte, ou seja, para que eu não venha desanimar, para que eu não venha ficar prostrado. Esse era o pedido de Davi. E eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Uma terceira verdade que eu quero trazer aos irmãos desse texto é o verso de número 5 e 6, do Salmo 13, quando o salmista vai dizer: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Terceira verdade, irmãos, é que não importa como esteja o nosso tempo hoje, não importa o caos que esteja o nosso mundo, o que o Senhor requer de mim e de você é confiança. Veja que a oração de Davi ela muda totalmente aqui. Lá nos versos de 1 até o verso de número 2, Davi está questionando: Deus, até quando essa situação vai durar? No verso de número 3 a 4, Davi faz uma súplica: me responde, Senhor, me ilumina os olhos, me faça compreender a situação. Mas agora no verso 5 e 6, algo aconteceu diferente aqui. E o que aconteceu? Certamente, Deus respondeu Davi. Porque olha o que Davi vai dizer: no tocante a mim, em outras palavras, a ideia aqui no tocante é: no que diz respeito a mim, eu confio no teu favor, eu confio na tua graça.
E a consequência de eu confiar na tua graça é que o meu coração está alegre. Eu me regozijo na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto o Senhor me tem feito muito bem. Ele faz um jogo de palavras aqui, usa tempos diferentes, então olha o que ele vai dizer. Eu vou cantar futuro. E por que eu vou cantar? Porque no presente o Senhor me tem feito muito bem. Ou seja, o Senhor tem cuidado de mim. Irmãos, por isso que o verso de número 5 traz algo muito interessante para nós. O primeiro, de uma forma contextual, Davi diz assim, olha, canta no tocante a mim, confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação. Contextualmente, a salvação ali o Senhor vai me salvar, o Senhor vai me livrar dos meus inimigos. Mas, olhando para a redenção, nós temos aqui Cristo claramente quando também esse texto nos aponta para uma salvação futura. Davi tinha uma certeza de que o Senhor iria salvá-lo daquele momento. E nós, como povo de Deus, também temos uma certeza: o Senhor já nos salvou. Pensando de uma perspectiva salvífica, o Senhor já nos salvou. O Senhor já nos libertou do império das trevas. O Senhor já nos deu a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas também nós podemos clamar a Deus por salvação física. De que Deus ele pode nos salvar, nos livrar desse momento de pandemia. O cântico de Davi é um cântico de uma certeza. E certamente esse tem que ser a minha e a sua postura diante desse momento. Davi está dizendo, eu não sei os demais, mas eu confio na tua graça. Então do cristão, aliás, o Senhor requer justamente essa confiança. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos as promessas de Deus registrado em sua palavra. Nós a lemos, nós temos essa palavra nas nossas mãos. A Bíblia nos diz, por exemplo, no Salmo 46, que ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. O Salmo de número 27, o Senhor também vai dizer algo maravilhoso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevierem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Verso 4 do Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele não me ocultará o seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. É promessa de Deus que deve nos levar à confiança. O Senhor é a nossa salvação. Não podemos ter medo, não podemos atemorizar o nosso coração. O salmista continua, ainda que um exército se acampe contra nós, ainda que estoure uma guerra, o meu coração não vai ficar atemorizado, ou seja, não vai ficar com medo. Por que eu não posso temer? Porque o Senhor é a minha salvação. Ele é aquele que cuida de mim, ele é aquele que cuida da sua vida. Portanto, nesta manhã, eu queria que você, de fato, eu queria que você olhasse para as Escrituras e, diante dela, você descansasse o teu coração. Queria que você pudesse, a exemplo do salmista, suplicar a Deus por este momento, por livramento, por salvação, por intervenção. Mas que nós também clamamos a Deus para que Ele abra o nosso entendimento, para que nós compreendamos esse contexto, esse momento. Veja, meus irmãos, que o salmista está clamando a Deus para que o Senhor ilumine os seus olhos, para que ele compreenda. E também nós precisamos disso, nós precisamos, meus irmãos, ter esse momento de compreensão. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma verdade que deve ser vivida por nós, os seus servos. Essa é uma verdade que deve nos fazer descansar na sua, no seu cuidado maravilhoso. Ele tem feito muito bem a mim e você. Tantas adversidades eu e você já passamos. Tantas dificuldades nós já passamos no passado. E o Senhor nos livrou de todas. O Senhor tem cuidado de nós. Confiemos em sua graça. Confiemos no seu cuidado. É isso que Davi nos ensina. E é isso que eu quero trazer a você nesta manhã. Que o teu coração descanse tão somente no Senhor. E que possamos encontrar nele o refrigério, a força necessária para passarmos diante desses momentos de adversidade. Quando pudermos retornar ao nosso culto presencial, que o nosso coração esteja desejando, como o Salmo 27 vai dizer justamente isso, uma coisa peço ao Senhor, e é isso, eu acredito que é isso que eu e você estamos pedindo, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, que ao retornarmos para os cultos solenes, para estarmos juntos, que nós retornemos diferentes, mudados, que esse tempo de privação nos faça reconhecer o quanto a igreja local é importante e o quanto a comunhão dos santos ela é fundamental para a nossa vida cristã. Eu quero encerrar com um hino, apenas o hino de número 18. Eu quero só citar esse hino que diz: Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Sê nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime e assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão. Seja teu braço o nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos no Senhor. Visita, Senhor, cada um dos teus filhos espalhado na face da terra, que estão neste momento te buscando, que estão, ó Deus, estudando a tua palavra. Ó Deus, o quanto nós precisamos de ti. Ajuda-nos para que neste momento, ó Pai, encontremos no Senhor o fortalecimento. Faça-nos, ó Deus, descansar nas tuas promessas. Abençoe este dia. Guarda meus irmãos, todos aqueles que estão, ó Deus, assistindo, Pai, essa transmissão. Guarda, Senhor, as minhas ovelhas da Igreja Presbiteriana de Itapevi. Cuida dos teus filhos. Cuida dos nossos idosos. Cuida, Senhor, daqueles que têm daqueles que, de fato, têm uma imunidade baixa, daqueles que têm doenças crônicas. Ó Deus, os livre, Pai. Os preserve. É o que te pedimos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor te fortaleça. Que apliquemos esse salmo ao nosso coração. E se Deus assim permitir, à noite, quero convidar você para que esteja conosco, participando à noite do culto online às 19 horas. Deus te abençoe.